Boa tarde. Os nossos agradecimentos pela vossa presença. É sempre uma honra poder acolher-vos na Fundação Rui Cunha e é com todo o orgulho e honra que recebemos uma vez mais o professor Sérgio Guimarães de Sousa, que nos vai falar sobre uma personagem tão importante, um escritor tão importante da literatura portuguesa e universal, que todos aguardamos com muita curiosidade para conhecer mais um pouco sobre a sua obra. Mas, em primeiro lugar, gostaria só de fazer uma brevíssima introdução ao professor Sérgio Guimarães de Sousa. Enfim, muitos já terão conhecido o seu percurso, a sua carreira académica, apenas para destacar que é doutorado em Literatura Portuguesa pela Universidade do Minho, está em Macau desde há cerca de 6 meses na Universidade de Macau e tem como característica a especialização em estudos camilianos. Aliás, a razão porque nos honrou com a sua presença aqui para falar sobre Camilo Castelo Branco já há umas semanas. E agora é com todo o gosto que temos a sua nova incursão pela literatura portuguesa, que aguardamos ansiosamente. O professor Sérgio Guimarães de Sousa, que gostaria também de destacar, que tem obra publicada sobre o António Lobo Antunes, publicado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, o Dicionário das Obras de António Lobo Antunes, que enfim, nos destaca e nos permite aprender mais alguma coisa sobre a obra deste escritor. Atualmente a lecionar na Universidade de Macau, como referi, o professor Sérgio Guimarães de Sousa é ainda professor convidado da Universidade de Blaise Pascal, em Clermont-Ferrand, na França, na Universidade de São Paulo, no Brasil, professor também na Brown University, nos Estados Unidos, e Associate Professor na mesma instituição por concurso internacional. Foi também Visiting Professor na Universidade de Massachusetts, em Dartmouth, nos Estados Unidos, e na Universidade Federal do Paraná, no Brasil. É coordenador científico do Centro de Estudos da Casa Museu de Camilo Castelo Branco, em Vila Nova de Famalicão, conselheiro da Cátedra Camilo Castelo Branco na Universidade de Lisboa e diretor do Centro de Estudos Mirandinos e membro dos órgãos sociais da Fundação Cupertino de Miranda, cuja atividade no domínio da cultura portuguesa é bem conhecida. É também membro do Pen Club de Português, da Associação Portuguesa de Críticos Literários e da Associação Portuguesa de Estudos Franceses. Enfim, muito resumido, tem um currículo muito mais vasto. Queria agradecer a sua presença, mais uma vez, e é com imensa honra que a Fundação o acolhe para esta sessão que aguardamos ansiosamente. Muito obrigado e esperamos aguardar. Muitíssimo obrigado, Dr. Ricardo. Eu é que agradeço a gentileza e as palavras tão acolhedoras. E a excepcionalidade, penso eu, de vir uma segunda vez, então, curto lapso de tempo. Bom, a primeira vez justificava-se por causa, enfim, do bicentenário. Eu não ficaria bem com a minha consciência se não partilhasse o meu amor, a minha paixão por esse gênio que dá pelo nome de Camilo Castelo Branco. Neste caso, os acontecimentos precipitaram-se, porque, entretanto, faleceu o António Lobo Antunes, e como eu considero que, da mesma forma que o Camilo, o Esso, o Machado de Assis foram gigantes literários do século XIX, não tenho dúvidas nenhumas em afirmar, não há nenhuma controvérsia nisto, que o António Lobo Antunes é um gigante literário do século XX e de parte do século XXI. Portanto, deixa-nos um legado absolutamente extraordinário. É um escritor que se destaca largamente. Eu diria que há um patamar onde nós podemos situar o António Lobo Antunes, e vou tentar explicar da forma mais simples possível o porquê disso mesmo. E depois há outra dimensão, não sei se é uma segunda dimensão de honra ou não, onde se situam todos os outros autores, e entre os quais muitos deles são descendentes diretos, porque cultivam um estilo muito próximo, um virtuosismo literário por imitação muito próximo do mestre António Lobo Antunes. Portanto, já há até uma descendência literária de António Lobo Antunes. O que é que há, então, a dizer de António Lobo Antunes? Que é,
penso eu, dos escritores talvez, eu não diria mais mal lidos, mas mais incompreendidos, no sentido em que paira uma espécie de anátema na sua obra, que é uma obra extraordinariamente difícil, é uma obra complexa, é uma obra, enfim, impenetrável, é uma obra que exige bastante, e por aí fora. Eu não sou totalmente dessa opinião, não quer dizer que seja uma obra fácil, nada é fácil, nada que tem qualidade é fácil, e o Loban Tunes, tenho certeza, subscreveria inteiramente isso, mas também não é uma obra difícil desde que tenhamos algumas chaves de leitura para abrir o edifício lobantuniano. Há 3 ou 4 chaves de leitura que, se nós percebermos o mecanismo, aí já somos capazes de entender a obra, talvez de outra forma, de uma forma mais simples. Mas, como eu costumo dizer, e creio que o disse a propósito também de Camilo Castelo Branco, cada grande escritor ensina-nos, desde logo, a reaprender a ler. Portanto, nós não podemos ler o Loban Tunes como lemos o Camilo, ou como lemos o Eça de Queiroz. Nós lemos o Loban Tunes de uma forma completamente diferente. Nós temos de nos entranhar na linguagem. Isso também acontece com os grandes filósofos. Tinha um amigo meu há muitos anos na Alemanha que me dizia que para ser um filósofo, mais ou menos, era preciso pelo menos conhecer 3 bons filósofos, não é? A fundo. Ou seja, conhecer a linguagem, sobretudo a linguagem de 3 grandes pensadores. Eu penso que isso também é muito válido para a literatura. E no caso da irredutível singularidade de um escritor como António Loban Tunes, ou como o Camilo, é preciso... Nós temos uma predisposição própria. Ler o Loban Tunes não é penetrar, digamos, numa arquitetura narrativa e numa escrita nem linear, muito menos tradicional e longe de ser convencional. O que não significa que ele desestruture tudo, que elimine os alicerces, digamos, das categorias da narrativa tão bem elaboradas ao longo do século XIX. Digamos que foi um período de ouro para o romance, com Tolstói, com Dostoiévski, com Zola, Balzac, Flaubert e por aí fora. Mas Loban Tunes foi talvez o escritor português que, dentro de uma extraordinária capacidade de reinvenção da linguagem, soube, apesar de tudo, construir uma obra com uma enorme coesão. Nós pegamos uma obra que é imensa, ele tem desde logo este paradoxo muito flaubertiano. Ele dizia publicamente, que tinha uma enorme dificuldade de escrever. Escrevia, era lento, era custoso, era difícil. Agostinho de Bessa Luís era fácil, uma espécie de fulgor, aquilo saía até com algum prazer. Loban Tunes não. É um bocadinho a imagem do escritor sacrificado, do escritor que trabalha incessantemente e que só vive para a escrita. Isso é muito importante para perceber o seu imaginário, os seus pressupostos estéticos, as suas opções narrativas, tão importante quanto perceber, e é um livro que eu aconselho para quem quiser começar a estudar, digamos, a série Loban Tunes, há, digamos, um livro que nos ajuda muito a operacionalizar a leitura do texto antoniano, que são as Cartas da Guerra. As Cartas da Guerra é um livro muito estranho, porque, do ponto de vista do seu estatuto, não é, em bom rigor, um livro de Loban Tunes. Um livro com, nem sequer são cartas, eram aerogramas, pequenos bilhetes, quando ele estava na guerra, como soldado, jovem médico, mobilizado em Angola, escrevia todos os dias à mulher um pequeno bilhete. É um livro que foi editado muitos anos depois pelas filhas, portanto, não partiu da própria iniciativa do escritor, e em bom rigor aquelas cartas pertenciam à mulher que entretanto faleceu. Portanto, o estatuto é bastante ambíguo, não é propriamente um livro literário. Mas é um livro muito importante, penso eu, para se perceber desde logo a profunda sensibilidade do autor. Loban Tunes, creio eu, era uma personalidade hipersensível. Uma sensibilidade, e como acontece a todos os grandes sensíveis, com uma grande dificuldade às vezes de lidar com o mundo, com uma certa aversão, ou pelo menos alguma distância das relações, digamos, mais sociais, não por indisposição, não por não gostar, mas justamente porque o mundo do Loban Tunes é um mundo do intimismo puro, da sensibilidade pura, é um mundo, digamos, da profundidade, não do mundo, digamos, mais da superficialidade, mais do cotidiano, mais do dia a dia. E nessas cartas da guerra, o Loban Tunes enviava, é muito interessante verificar uma coisa. Era um jovem, tinha 20 e poucos anos, nunca tinha publicado nada. Tinha um sonho, queria ser escritor. Não sabia se no dia seguinte ia estar vivo. Um bocadinho como aqueles presos que cada dia que passa uma cruz, neste caso dizia, olha, ainda continuo vivo. A guerra não dava sinais de abrandar, o regime não dava sinais de cair. E aquele jovem mobilizado na guerra que não tinha, à partida, enfim, grande futuro, como aquela geração não o teria, pelo menos naquele momento, escrevia cartas onde praticamente nem se refere à guerra. De vez em quando, há uns combates aqui, morreram estas pessoas, mas a guerra não é o pano de fundo principal daquelas cartas.
Então, qual é o tema absorvente? Qual é o conteúdo principal daquelas missivas? Bom, por um lado, o amor pela mulher, o amor sentimental, mas também erótico. E essas cartas também são cartas de amor com passagens absolutamente belas, belíssimas mesmo, mas sobretudo são muito importantes porque aquele jovem médico, militar, que nunca tem escrito nada, nas cartas explana de uma forma quase obsessiva um sonho, ser escritor. E mais do que isso, ganhar o Nobel da Literatura. Mas já lá está em algumas passagens. Alguém que não escreveu nada, está na guerra, está em África, não tem praticamente futuro, pelo menos naquele momento, tem uma obsessão que é, uma obsessão que nunca concretizará, ganhar o Prémio Nobel da Literatura. E, sobretudo, pede que a mulher lhe envie livros e fala de autores. E há dois autores que se destacam em Lobo Antunes, completamente opostos. Um é o Proust, o autor da memória, o autor das reminiscências, o autor da frase longa, torneada, também é sensível, envolvente, o autor de uma excelência fraseológica. Depois um autor que não tem nada a ver com o Proust, que é o anti-Proust. Também um grande gênio. Olha, são os dois grandes génios da literatura francesa, penso eu, daquela época. O Proust e o Céline. O Céline, como todos nós sabemos, o escritor maldito, muito estapafúrdio, com aquelas posições completamente inenarráveis, antissemitas, etc., mas um gênio da literatura. O Céline tinha uma coisa, escrevia 900 páginas à mão para reduzir tudo em 100 e poucas páginas. E pendurava as folhas, como as molas, etc. Está na casa dele, havia folhas. E o método dele para reduzir, para chegar, digamos, à essência daquilo que ele quis exprimir, era este. Era quando ele sentia aquilo que ele chamava de petite musique. Não era o conteúdo, não era a evolução das personagens, era a cadência da frase, da petite musique. E Lobo Antunes, enquanto adolescente, não sei se tinha 12, 13 ou 14 anos, escreveu uma carta ao Céline, Lobo Antunes, ao grande escritor Céline. E não é que o Céline lhe respondeu. O Céline estapafúrdio, o Céline horrível, escritor maldito, nazi, pelo menos teoricamente, etc. Teve problemas, quase que foi fuzilado depois da guerra. Teve a sensibilidade e a generosidade de escrever àquele jovem adolescente português. E Lobo Antunes, durante muitos anos, andou com a carta na carteira do Céline. O que diz muito, e ler o Céline, atenção, Voyage au bout de la nuit, mort à crédit, quem já leu sabe, é um morro no estômago poderoso, não é? É uma literatura fortíssima, difícil de digerir. Mas essa literatura, muito contraposta, digamos, à literatura elegante, à literatura muito, muito suave, muito eufemística de um Proust, elitista, é a literatura do bas-fond social, é a literatura justamente da rua, não é? A literatura de uma linguagem mais do que agreste, dura, e de uma condição humana que está sempre a questionar-se e que resvala para um estado muito próximo, às vezes, até da pulsão agressiva, do vómito, da náusea. Portanto, é a literatura do negrume. Isto está muito presente na ficção toda do António Lobo Antunes. E ler as cartas de guerra, no fundo, é um excelente instrumento para nós percebermos, digamos, a arqueologia de um escritor que se está a formar. E como é que começa esse escritor? Começa quando ele publica, já depois da guerra, creio que em 80 ou 81, Memória de Elefante. Que, em bom rigor, não é o primeiro livro dele, porque o primeiro que ele escreveu, melhor, é o primeiro livro editado, mas a primeira obra que ele escreveu foi Cruz de Judas. Mas publicou Memórias de Elefante. O título era para ser outro título, deste viver daqui descrito, de um poeta que ele aprecia muito, Ângelo Lima, e abro aqui um parênteses para dizer que a primeira chave de leitura para perceber Lobo Antunes é esta, é a sensibilidade poética. Era um poeta frustrado, pelo menos ele dizia abertamente. O sonho dele não era ser romancista, o sonho dele era ser poeta. Aliás, creio que estão para ser agora nos poemas do próprio António Lobo Antunes. Mas, como dizia ele, sou um poeta falhado, não atinjo aquela perfeição, aquela essência pura da palavra. Ele então acabou por optar pelo romance. Mas se nós pegarmos em muitos títulos do Lobo Antunes, nós vemos que está lá poesia. Estou-me a lembrar, por exemplo, desse título para mim belíssimo, que é Que cavalos são esses que fazem sombra no mar? E nós estamos a visualizar a imagem. Não é? O título aparece 3 ou 4 vezes depois no interior do romance e normalmente os títulos muitas vezes nem têm uma conexão direta com o conteúdo do livro. Às vezes nós vamos a uma exposição de pintura, estamos perante um quadro abstrato e o título, à partida, não tem uma relação de naturalidade, de continuidade com o que lá está. Não é uma espécie de curto-circuito e nós temos de conseguir elaborar o que falta àquele vazio. O Lobo Antunes sucede um bocadinho o mesmo. Essa dimensão, aliás, há um romance dele, já não me recordo qual, portanto não quero errar, em que, em vez de aparecer como género romance, aparece poema,
e é um volume de 300 ou 400 páginas, não é? Na prosa muito singular do próprio António Lobo Antunes. Portanto, começar a ler o Lobo Antunes é, em primeiro lugar, lê-lo lentamente. Lê-lo como quem lê poesia. O que, enfim, não é fácil, porque ler um romance de 300 páginas como quem lê poesia, como quem lê versos, obriga a uma certa lentidão da leitura. Obriga-nos a ruminar, obriga-nos a voltar atrás, a sublinhar, a andar, a tentar, no fundo, captar o quê? Da apetite music. Tentar captar, para além daquilo que o conteúdo, que a semântica da linguagem diz, aquilo que ela diz, para além da semântica, através do significante, que é a sensibilidade material, os sons, o próprio nível até grafemático, porque às vezes, quando ele corta os diálogos, eu vou também já explicar um bocadinho sobre isso. Essa será uma primeira chave de leitura. Lobo Antunes regressa a Portugal, depois de ter estado mobilizado, publica Memória de Elefante. Os 3 primeiros livros são marcadamente autobiográficos. Memória de Elefante porquê? Porque é um livro que está pejado de citações cinematográficas, da pintura, da literatura. É quase enciclopédico esse nível. Está cheio de referências, como se o escritor quisesse mostrar, vejam, eu conheço, eu já li estes autores todos, eu conheço esta música, conheço estes realizadores, eu não sou apenas um novato, eu tenho aqui uma vasta cultura e tenho. É típico, quer dizer, não difere aí de jovens autores que se querem, enfim, de certa forma, afirmar. O valor do livro não está aí. O valor do livro está noutro lugar, a meu ver, fundamental, que foi um sucesso. Aliás, a diferença com o Saramago é essa. Saramago teve um sucesso que foi paulatino, foi construindo, demorou até ter sucesso. O Lobo Antunes foi instantâneo. Eu creio que, na altura, esse livro vendeu qualquer coisa em Portugal como 150 mil exemplares. Toda a gente estava a ler o livro. Na praia, as pessoas liam o livro. E porquê? Dizia que aquele livro já tinha, digamos, um espaço, já havia uma realidade que estava à espera que alguém escrevesse pelo menos um livro como aquele. Porquê? Porque é um livro que fala na guerra como nunca ninguém tinha falado na guerra. Eu lembro na altura não, muito depois, eu ainda foi no século passado, no milénio passado, dava aulas numa escola secundária, de aulas 2 anos no secundário. Eu tinha um colega meu de departamento de português, estava a ler o livro, estava escandalizado, dizia, aparecem palavrões no livro, meu Deus, e fechava o livro, e aquilo mexia muito com a cabeça dele, e eu pensava cá para mim, isto, mas como é que se fala na guerra sem ser com uma linguagem crua, com a linguagem da guerra, não é? Mas Lobo Antunes, muito curiosamente, foi o primeiro, ou dos primeiros, pelo menos, tanto quanto sei, eu julgo saber, a falar da guerra dessa forma completamente inclemente, que é a única forma que se pode falar de algo profundamente traumático. Nós podemos embelezar, nós podemos ter um discurso imperial, nós podemos dizer, olha, ele diz seriamente com os Judas que quando as tias o acompanharam, quando ele foi para a guerra, elas disseram, umas tias muito secas, ele vai-se fazer homem, vai-lhe fazer bem para ele vir homem. E depois, quando o pai leu os Judas, o segundo romance, que é um romance, uma espécie de vómito sobre o que foi a guerra, com cenas absolutamente terríveis, aí é que o pai percebeu o que é a realidade da guerra. Portanto, a guerra em abstrato, a guerra em teoria é uma coisa, a guerra, enfim, em concreto, in loco, é outra coisa inenarrável ou narrável de uma forma profundamente traumática. E Memória de Elefante o quê? Memória de Elefante, basicamente, a história de um dia de um jovem médico, alter ego, evidentemente, do próprio Lobo Antunes, com a situação paradoxal de ser médico psiquiatra e de padecer de uma depressão, que é a típica depressão do stress pós-traumático, que ele regressou da guerra e tem dificuldades de se adaptar. E porquê? No caso do Lobo Antunes, porque Angola, ele foi mobilizado para Angola, Angola tinha esse caráter ambivalente. Cenário de guerra, algo de horroroso, de terrível, profundamente disfórico, de negativo, naturalmente, mas por outro lado foi uma espécie também de libertação pelas paisagens, pelos odores, pela atmosfera, pelos cheiros, quer dizer, e há sempre na vida dele uma certa nostalgia, como uma espécie de paraíso perdido, de uma realidade profundamente negativa, mas que se distanciava tanto daquele Portugal daquela altura muito fechado, muito cinzento, muito opressivo, que realmente a readaptação ao ponto de origem não podia ser senão ela também bastante traumática. Mas nesse livro, nesse primeiro livro, Memória de Elefante, já está lá todo o Lobo Antunes. Ainda há uma tentação pela narração de um percurso, de um princípio, de um meio e de um fim, que depois, de certa forma, se vai perder dentro de uma subjetividade cada vez mais íntima do tempo e do espaço nas obras subsequentes. Mas está lá a linguagem, um certo abuso porventura de metáforas, enfim, muito inovadoras, muito desconcertantes, que é típico de uma escrita um tanto ou quanto barroca ou barroquizante,
que ainda se nota, à medida que Lobo Antunes foi evoluindo, ele foi cada vez mais cirúrgico nas palavras, na escolha, mesmo naqueles romances profundamente espessos, e nós até temos a tentação de dizer, bom, não, o último Lobo Antunes não tem praticamente nada a ver com o primeiro Lobo Antunes. A segunda chave de leitura que eu proporia era esta. Não é uma chave de leitura imediata, é uma chave, digamos, metodológica para abrir o castelo da ficção labantuniana. É, se calhar, ler Lobo Antunes cronologicamente. É daqueles autores que ganham a ser lidos à medida que os romances foram publicados. Começar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, por uma razão muito simples. Ele era perfeccionista. Eu disse no início, passava a vida a trabalhar arduamente, a escrita não lhe saía minimamente com facilidade, ele não acreditava minimamente na facilidade, pelo contrário, ele acreditava no esforço árduo. A estética aqui rima com uma ética de trabalho profundo, árdua, das 9 às 11 da noite, 7 dias por semana, sem parar, qual autista completamente virado para a escrita, uma vida completamente devotada à escrita, quase que sem vida fora da escrita. E a evolução que se nota de livro para livro é, eu não diria muita, mas é razoável e às vezes é mínima. Ou seja, nós vamos apercebendo da evolução da escrita lobantuniana à medida que saltamos de título para título para título. E aí já conseguimos perceber o porquê de certas estratégias técnico-narrativas, o porquê de certos expedientes literários em determinada obra, em determinado capítulo, como é que ele chegou até lá. Portanto, há todo um percurso, há toda uma linearização dos procedimentos da própria escrita que se percebem se lermos o António Lobo Antunes do princípio ao fim. Naturalmente, não precisamos ler a obra toda, mas leiam com uma certa cronologia. Eu penso que o escritor ganha muito em ser lido dessa forma. E, sobretudo, a chave mais importante para percebermos o António Lobo Antunes, creio que é esta. É a razão pela qual ele nunca será um autor transponível para os manuais de ensino, para os manuais pedagógicos, como os autores são. Não apenas por causa dos palavrões e por descrever a realidade nua e crua. Que é, não lhe interessava contar histórias. Para já ele não acreditava propriamente naquelas histórias com heróis, etc. Lobo Antunes tinha um gosto pronunciado até pelo kitsch, pelo cotidiano, pelas pessoas anónimas, pelo dia-a-dia, pela realidade mais, digamos, rasteira, mais corriqueira. Portanto, não é o autor das grandes epopeias, das grandes fábulas, dos grandes acontecimentos, dos grandes heróis. É, pelo contrário, o escritor é a voz da gente anónima. Não é? E o Lobo Antunes desejava, sobretudo, era o grau de todo o grande escritor, no Brasil, Clarice Lispector, na França, Marguerite Duras e por outros, sobretudo, ser capaz, é paradoxal, ser capaz de exprimir, através da linguagem, através das palavras, aquilo que a linguagem e as palavras, em princípio, são incapazes de traduzirem e de exprimirem, que é a condição humana nos seus abismos mais profundos. A alma humana, a essência. Aquilo que nós temos uma profunda dificuldade em traduzir por palavras porque escapa fatalmente às palavras. É da ordem das emoções, é da ordem das sensações profundas, é, no fundo, a condição humana, em termos fenomenológicos, a essência pura do ser humano, que em Lobo Antunes nós sabemos é um ser muito, muito negro, muito sofredor. Descer à condição humana é descer aos abismos do próprio eu, não é? Eu penso que, no caso dele, a obra foi uma grande forma, enfim, de evitar a depressão e de curar ou indo curando ao longo, enfim, da sua carreira, feridas e traumas da guerra que ele disseminou largamente na sua ficção. Aliás, há aqui um paralelismo, por contraste, nós podemos estabelecer com Saramago. Saramago, como nós sabemos, para referir os dois grandes autores, pelo menos duas grandes figuras do século XX português, Saramago, tinha um empenhamento cívico muito profundo na realidade portuguesa e internacional. E pronunciava-se, e bem, sobre tudo, e mais alguma coisa, sobre Israel, sobre os índios na Amazónia, bom, tinham realmente um empenho cívico muito marcado. Mas nunca, tanto quanto eu sei, eu julgo saber, Saramago alguma vez falou da guerra colonial. Procurei, mas não encontrei nada. Dizia que nunca se pronunciou sobre a guerra colonial. Lobo Antunes nunca fez nada a não ser pronunciar sobre a guerra colonial, deixando todos os outros assuntos de lado. Não é? Realmente parece haver aqui uma oposição flagrante. E o que Lobo Antunes queria, no fundo, é esse grau que é traduzir aquilo que não é traduzível por palavras. O problema é que ele só dispunha da linguagem, ele só dispunha das palavras. É por isso que ele valoriza muito aquilo que certos grandes músicos no jazz e por aí fora também valorizam, e que também é muito paradoxal, o silêncio. Conseguir exprimir através do silêncio. Isso ajuda-nos a perceber que a obra de Lobo Antunes não tem diálogos, praticamente. Não há diálogos. É a obra da incomunicabilidade por excelência. Há personagens, há figuras, há consciências, há fluxos narrativos que se entrecruzam, há vozes
muitas vozes, mas não há propriamente vozes a dialogarem e a construírem uma realidade semântica. Não há propriamente o encontro de duas narrativas a tentarem fazer uma terceira narrativa que é o resultado de um diálogo aprofundado. Não há. Há um isolamento tremendo. Porque é o isolamento do eu consigo mesmo. É, no fundo, aquilo que eu digo, descer aos abismos. Ele tem uma crónica muito famosa, que é a Receita para me Ler, onde ele explica muito bem isso, que é que ele pretende com os seus romances é justamente exprimir a alma humana. Bom, e a pergunta que se coloca, evidentemente, é esta. Então, mas como é que se exprime a alma humana? Como é que se exprime essa interioridade? Bom, exprime-se dando justamente voz, mais do que ao pensamento, às imagens que nos ocorrem na mente. Ou seja, nós quando tentamos, por exemplo, relaxar, estamos em casa, depois de dia cansado e tentamos fazer uma espécie de meditação transcendental, nós vemos a dificuldade. A nossa mente anda sempre a saltar de lado para lado. Ainda temos aquela situação, é muito difícil disciplinarmos a mente ao ponto de nos esquecermos da mente e a deixarmos fluir livremente. A literatura para o Lobo Antunes é isso. É a capacidade de atingir essa espécie de nirvana literário que é, de repente, deixar fluir imagens. Deixar fluir imagens. Ou seja, não há propriamente um narrador que nos explique agora, caríssimo leitor, vira a página, agora a personagem tal está a pensar isso, aliás, ele ficou assim, que nos explique, que nos leve pela mão. Há justamente aquilo que a personagem sente intimamente. E aquilo que ela sente intimamente é uma emoção que varia logo a seguir, que passa por outro pensamento, e são pensamentos cruzados. Mas quando nós percebemos que nós não estamos ali a ler o narrador, que nos descreve uma personagem, que nos guia pela mão, que nos disciplina, no sentido de nos contar a história, mas que temos um acesso direto à interioridade profunda da própria personagem, longe dos processos da racionalização discursiva, e que estamos mais no patamar da sensação pura, aí o texto já se começa a iluminar. Aí já temos muitos pressupostos que deixamos de lado e aí já entramos na dimensão mais profunda daquilo que as personagens dizem. Claro que há uma dificuldade, que é a seguinte. Muita gente fala, eu discordo disso. Bom, Lobo Antunes é o mestre da polifonia porque são várias vozes que se cruzam. Portanto, por excelência, é o autor que mais desenvolveu a técnica da polifonia, das várias vozes. Eu tenho muitas reservas quanto a essa questão das várias vozes. Porquê? Porque, em bom rigor, é sempre a mesma voz. Aliás, a grande dificuldade muitas vezes que nós temos é saber quem é que está a falar nessas vozes que se cruzam. Porquê? Porque é sempre a mesma voz. Isso obriga-nos a uma atenção redobrada com o texto, porque nós temos de descobrir, através de pequenos indícios, ele é extremamente sádico, porque são pequenos indícios, é muito matemático quase, e afinal a personagem, a voz é desta personagem, porque há este pequeno pormenor, esta pequena data, este pequeno, que está 200 e tal páginas atrás na linha tal. Não é? E nós temos, eu leio pelo menos 3 vezes cada obra de Lobo Antunes, a primeira vez para começar a ter algumas coordenadas, a segunda vez para começar a identificar as vozes, a terceira vez para apreender com mais facilidade o texto. E verificamos que as obras são construídas como um puzzle, muitas vezes quase perfeito, onde encaixa tudo. Mas, quer dizer, encaixa ao fim de muitas páginas, ou centenas de páginas, é que descobrimos, afinal, que aquela voz, e voltamos atrás, é quase matemático. É curioso, num autor cuja dimensão da escrita e cuja conceptualização do próprio ato de escrever é tão, digamos, místico, ter essa dimensão quase ao mesmo tempo tão racional e tão matemática. Quando eu digo místico, o que é que eu quero dizer? E abro outro parênteses, também nos ajuda a perceber a poética antoniana. A forma como ele escreve é uma forma desconcertante. É, pelo menos, acreditar no que ele dizia. Todas as manhãs, senta-se, uma folhinha, e fazer cópias. Cópias dos autores que admira. Pode ser Crónica de Fernando Lopes, pode ser um texto filosófico de Sócrates, pode ser o Eça de Queiroz, ele não gostava nem de Fernando Pessoa, nem do Eça de Queiroz. Bom, dos autores que ele admirava. E então copiava páginas e páginas e páginas. Nós perguntávamos porquê esse trabalho de horas seguintes, às vezes 4, 6 horas, em vez de criar, estar a fazer uma cópia, como qualquer pessoa, qualquer um de nós poderia fazer, para além de cansativo, justamente para se cansar. Porque, para além de se impregnar eventualmente também de um certo estilo e de uma certa eloquência discursiva, para além de se alimentar, não é? Alimentar o inconsciente, esse gesto monótono de escrever, estar 3 ou 4 horas, levava um certo cansaço. O cansaço, o que é que faz? Leva-o a afrouxar, digamos, a parte mais racional, mais intelectiva da mente, e então, como se fosse meditação, a mente está mais aberta a um estado de relaxamento que lhe permite justamente ouvir as vozes, e ele tem essa metáfora, essa imagem que é a mão começa a escrever sozinho. Depois de escrever a mão, é deixar fluir. Nós estamos aqui com esta concepção muito neorromântica e com o quê de místico, que lembra um bocadinho uma espécie quase de psicografia, de tramitação mediúnica. Temos sobretudo aqui aquela ideia de que o escritor, mais do que um criador, é uma pessoa dotada de uma intuição profunda,
uma intuição que lhe permite captar um nível que está para lá do real e para lá do empírico e ser um mero transmissor, digamos, daquilo, das imagens que lhe vêm. Ou seja, aquele ato de leitura que ele nos suscita, nós somos capazes de entrar num universo povoado de vozes e de vermos uma interioridade profunda feita sobretudo de imagens e não de uma explicação, de uma racionalização discursiva, com o sujeito, o verbo, o complemento, a frase certinha, mas, pelo contrário, imagens cortadas por outras imagens, como se fosse a mente a saltar de imagem para imagem, ele também, no fundo, aplica isso no seu próprio ato de escrita. Quando ele atinge o cúmulo, aquilo que achava uma espécie de absoluto, onde ele diz que às vezes até chorava a escrever, eram momentos raríssimos, são esses momentos em que a mão, como se fosse inspirada, escreve sozinha. Não é? Escreve sozinha. E, à medida que a obra de Lobo Antunes vai avançando, os 3 primeiros livros, eu falei Memória de Elefante, é o regresso de África, de um médico que tem de se readaptar à sua condição de médico e quer ser escritor. Também há essa coisa muito paradoxal e muito interessante que é ele quer ser escritor e exprime o desejo de ser escritor de uma obra que quer escrever numa obra que já está a escrever pela primeira vez, portanto, no interior da própria obra, ele está a falar da própria obra que o leitor está a ler naquele momento. Os Cus de Judas. Os Cus de Judas é a personagem, vai a um bar à noite, está com uma interlocutora, nós nunca ouvimos a voz da interlocutora, só sabemos da existência, porque de vez em quando o narrador diz, mas quero ouvir como é que foi, muito bem, então eu passo-lhe a explicar. Onde ele despeja realmente o que é que foi a tortura, a guerra, o que é que foi aquele pesadelo, enfim, da guerra colonial, vivido sobretudo por uma pessoa, neste caso um escritor, ainda por cima hipersensível, e que realmente descreve de uma forma nua e crua essa guerra colonial. Terceira obra, Conhecimento do Inferno, esta constatação muito curiosa, que afinal o inferno não foi só a guerra, o inferno também é a instituição psiquiátrica, o médico a trabalhar numa instituição psiquiátrica, num hospital, e ver que esse hospital é sobretudo uma espécie de espaço concentracionário, não é? E uma profunda identificação com os doentes e a descrição do que se passa, dos horrores também que se passam, mas escrito com passagens com uma enorme ternura que só o Lobo Antunes era capaz. E depois, a partir de Fado Alexandrino. Eu creio que Fado Alexandrino é muito espesso, obteceu um propósito até muito paterno. Creio que o pai lhe chegou a dizer a certa altura, bom, agora que és um escritor conhecido para ser um grande escritor, tens de escrever uma obra como Guerra e Paz. Então escreveu o Fado Alexandrino, que realmente é uma obra bastante espessa, que é uma das grandes obras do século XX da nossa literatura, que já não está ambientada em Angola, mas em Moçambique, mas ainda reflete muito das vivências do escritor na guerra. E progressivamente entra a ficção a fazer, enfim, o seu percurso, e o Lobo Antunes cria uma obra absolutamente enorme. Quer dizer, nós ainda tenho dificuldade a perceber como é que um escritor que escrevia tão lentamente foi capaz de escrever tanto, creio que são perto de 40 títulos, mas alguns bem espessos, de 300 e 400 páginas. E, sobretudo, essa grande capacidade que ele teve de cruzar tempos, cruzar vozes, tornar o tempo, converter o tempo numa plasticidade absolutamente extraordinária e fazer o uso da memória. Eu acho que o Lobo Antunes deu mesmo um passo em frente relativamente ao Proust. Proust é, para todos os efeitos, o escritor paradigmático da memória, La Madeleine, à la recherche du temps perdu, em busca do tempo perdido. O Lobo Antunes é isso. É o tempo que nunca chegou a ser perdido, um tempo fantasmaticamente está sempre absorvido na sua mente, que está sempre presente, e está muito mais presente do que o próprio presente empírico. Portanto, é uma espécie de escritor cujo presente vive das memórias do passado. E creio que ele era psiquiatra, portanto também percebia de questões de consciência humana, questões ligadas à mente. Ele realmente deu um passo de gigante em termos do tratamento literário da questão da memória. Depois, todos os livros levantam, de certa forma, ou quase todos os livros, são quase romances policiais invertidos. Há sempre uma cena de crime, há sempre um momento de uma ruptura drástica, há sempre um acontecimento profundamente traumático, à volta do qual gravita uma série de personagens, gravitam todas elas, e cada uma delas nos oferece a sua consciência. Um aspecto que eu acho que o Lobo Antunes é absolutamente fabuloso, para além dessas questões, digamos, mais estilísticas, mais de retórica literária, do tempo, do espaço, das vozes, da memória, que desconstroem os parâmetros mais tradicionais do que é escrever um romance, é o tratamento da questão, que eu diria ser a questão do mal, o mal. Toda a obra dele, a meu ver, se pode ler também nessa perspectiva temática do mal, que se declina. Bom, os títulos são evidentes. O Conhecimento do Inferno, já diz tudo.
Eu lembro de um livro que eu acho fabuloso, que é Memória... Ontem não te vi em Babilónia. Ontem não te vi em Babilónia foi uma frase que foi descoberta no pedaço de argila por arqueólogos com 2000 e tal anos de idade. Eu falei essa frase, ontem não te vi em Babilónia, que não tem nada a ver depois com o conteúdo, mas a frase, de facto, é sugestiva, é bastante impressiva. Ontem não te vi em Babilónia tem como, digamos, motivo central uma criança que se enforcou. E há uma imagem sempre omnipresente, há sempre um motivo muito omnipresente e obsessivo em cada obra, e neste caso é o corpo da criança a baloiçar e um peluche no chão, uma boneca, melhor dizendo, e o corpo da criança. E ontem não te vi em Babilónia, nós temos 4 ou 5 personagens, e essa obra é muito interessante por isso, onde cada uma nos está a dar a versão da história. Elas estão todas ligadas umas às outras, sendo que elas estão nesta condição muito particular. Estão entre a vigília e o sono, porque é durante a noite. Elas estão deitadas, em hebras, estão a dormir, ouve-se os cães, ruído dos cães a atravessar a noite, e entre o sono e a vigília, elas estão a rememorar, como às vezes nos acontece muitas vezes, não conseguimos dormir, estamos bem a dormir e vêm-nos pensamentos que não devíamos e andamos assim, e elas estão a rememorar um acontecimento traumático comum. Portanto, temos essa perspectiva. E é uma personagem que é um agente da PIDE, portanto, aquele que para todos os efeitos era o torturador, o mau, o estapafúrdio, que é, apesar de ser agente da PIDE, e apesar de torturar, e temos lá descrições também muito realistas e muito impressivas dessas torturas, é de uma ternura absolutamente incrível, de uma sensibilidade profunda. O que, de certa forma, o que é que isso faz? Estabiliza muito a nossa noção do que é o bem e o que é o mal. Ou seja, não são categorias separadas. O bem e o mal andam juntos, não é? Não existem, podem existir eventualmente, mas em princípio as pessoas têm tanto de bom como terão tanto de mau. Esperemos que tenham mais de bom do que de mau. Eu dou sempre um exemplo um bocadinho, às vezes radical aos meus alunos, mas para perceber, e peço desculpa por esse exemplo ser muito radical, mas dá para perceber. Imaginemos, sei lá, alguém, um estapafúrdio qualquer, alguém que é profundamente racista, um skinhead, etc. Bom, tem comportamentos profundamente associais, violentos contra pessoas de outras etnias e estrangeiros. Mas que ao mesmo tempo pode ser um pai extremoso em casa, muito delicado com as filhas, muito preocupado. E nós pensamos assim, mas como é que é possível alguém ser assim horrível, sem sensibilidade? Não é sem sensibilidade, sem coração, tão odioso, e ao mesmo tempo ser um pai extremoso. Porque naquela cabeça, muito estabilizada, pode haver uma ligação muito linear do género. Eu amo tanto as minhas filhas, que sou tão obcecado com elas pelo seu bem-estar, que eles não me vão retirar o emprego que as minhas filhas merecem. Pode haver uma conexão desse género que explica a maldade através da bondade, não é? Tudo é possível, tudo é possível. Há um filme que eu gosto muito, em que nós temos Il General della Rovera, não sei se viram, que é um italiano também muito grotesco, um personagem que, durante a Segunda Guerra Mundial, a Itália dividida entre os nazis e os resistentes à invasão nazi. E então essa personagem o que é que faz? Não importa o que a guerra está ali, é para ganhar dinheiro. Está ali para ganhar dinheiro. E então, sempre que um jovem luta contra os alemães é preso, a família vem ter com ele e ele lá vai aos nazis e negocia, ganha algum dinheiro e traz o jovem, consegue libertar. Portanto, ele vive de expedientes. Ou seja, no final da guerra, se ainda estivesse vivo, era fuzilado pelos vencedores, fossem eles os alemães ou os italianos. Porque lidava com... Ele queria era ganhar dinheiro e estava muito bem disposto e por aí fora. Mas tinha esta característica muito parecida com o famoso resistente, que é justamente o General della Rovera. E então os alemães fazem-lhe uma proposta irrecusável. Olha, o senhor, nós vamos prendê-lo. O senhor é realmente sósia perfeito, o General della Rovera. O senhor vai para a cadeia e nós temos lá partidários desse general. Nós queremos saber onde ele está. O senhor vai tentar obter informações, vai-se fazer passar pelo General della Rovera. Nós vamos difundir a ideia, a espalhar a informação que o General della Rovera foi preso e ao fim de alguns dias vai conviver com essas pessoas e vai nos dar informações preciosas e vai ganhar este dinheiro, etc. Né? Eu vou ser alimentado e tal. Sei, bem, e lá vai todo feliz. Bom, o tempo vai passando e aquele tipo sem escrúpulos nenhuns, que trai a pátria, só quer ganhar dinheiro, não vai dando informações nenhumas. Então os alemães começam a ficar o diretor da cadeia e vai dizer, olha, senhor, tenho hoje até à meia-noite para dar, isto é inadmissível. A esta hora já nos devia ter dado informações. Até à meia-noite, senão fuzilámo-lo. Ele lá vai. Chega à meia-noite, vão buscá-lo e tal. E ele, podem-me fuzilar. O senhor está louco? Nós vamos fuzilá-lo. E ele abre o peito e diz, eu sou o General della Rovera, fuzilem-me. E lá vai todo contente e fuzilam. Como é que aquele tipo grotesco, cómico, burlesco, desonesto,
foi capaz de se sacrificar e teve um gesto heroico absolutamente incrível. E nesses movimentos drásticos há coisas absolutamente impressionantes. Normalmente até o contrário. Como é que o nosso vizinho, estou a exagerar, mas como é que a pessoa cotidiana, muito simpática, muito cortês, muito civilizada, muito educada, muito equilibrada, de repente, num momento caótico, num stress radical, foi capaz de fazer coisas absolutamente inadmissíveis. Quer dizer, a pessoa parecia uma pessoa muito normal, muito cordial. Como é que ela se metamorfoseou, não é? E isso lembra-me também de um filme, que a gente viu, penso eu, a Lista de Schindler. Vocês viram todos. Nós esquecemos muitas vezes que o herói, o Oscar Schindler, também queria ganhar dinheiro com a guerra, traía a mulher. A guerra para ele era algo positivo, porque era a forma que ele tinha, alguma mobilidade social, de acumular dinheiro e de vender armas e panelas, creio eu, para os alemães, e portanto ele aproveitou-se. No início do filme ele até vai viver para a casa ou para o apartamento luxuoso de uns judeus que são expulsos e por aí fora. Mas a um certo momento ele muda completamente. Muda completamente. E torna-se um herói. E no fundo, se nós pensarmos bem, se calhar foi aquela arrogância dele, se calhar foi aquela personalidade forte, se calhar foi aquela força, aquele egoísmo, aquele narcisismo até, que lhe deram força suficiente para fazer aquilo que uma pessoa mais prudente, mais moderada, até mais sensível, seria eventualmente incapaz de fazer. Eu estou a pensar, nesse mesmo filme, do ator Ben Kingsley, que é o diretor da fábrica dele, que é o judeu, que está sempre a tremer. Quando ele lhe diz a um certo momento, descalibra aqui estas armas, vamos manipular isto. Então, certamente ele vende armas para os alemães, mas começa a descalibrar aquilo para as armas não funcionarem. E quem é que fica em pânico? É o próprio judeu. Diz, ai, mas se eles descobrem isso? E nós pensámos naturalmente, mas será que este representa o bom, o puro, a vítima? Era capaz de salvar os judeus? E o outro, que em princípio é o mau, foi capaz? E de repente tudo muda e nós começamos... Porquê? Porque não há uma linearidade entre o bem e o mal. E isto está muito, muito, muito presente na obra do António Lobo Antunes. A capacidade que ele tem de densificar as personagens, de mostrar, digamos, o revés obsceno da lei, de mostrar que o que é... Por exemplo, eu falei há pouco de que cavalos são esses que fazem sombra no mar. Um dos protagonistas é um pedófilo. É um pedófilo com uma enorme sensibilidade. Quer dizer, em princípio, pedofilia, nós associamos isso a uma coisa horrorosa. Mas ali é mais vítima do que criminoso. Não é? O que nos leva a questionar as fronteiras, onde é que está o bem, onde é que está o mal, o que é que explica, o que é legítimo, o que não é, e por aí fora. E o Lobo Antunes leva essa problematização para o lado, por vezes até, do aceitável. E toda a ficção lobantuniana, não só em questões ligadas naturalmente à guerra, com descrições absolutamente horripilantes, mas com outras problemáticas, leva-nos a esse questionamento, digamos, de natureza ética. O que é o bem, o que é o mal, o que é moral, o que é a representação social, o que são determinadas condições, quais são as consequências morais deste gesto, etc. Não é? Eu creio que na literatura portuguesa nenhum escritor levou tão fundo essa problemática. Um ponto, outra pequena chave de leitura, que eu creio que já referi, é do perfeccionismo. Ele era um perfeccionista. E porquê que eu refiro agora esta chave de leitura? Pela razão seguinte, por causa das crónicas. As pessoas normalmente gostam muito das crónicas. E ele detestava as crónicas. Porquê? Porque as crónicas, ele escrevia um par de crónicas em 1 ou 2 horas. Ou seja, as crónicas eram um exercício fácil para ele. Portanto, ele desmerecia aquilo. Porque para Lobo Antunes, a estética está ligada a uma ética de trabalho profunda, como eu disse, algo laborioso, algo muito trabalhado. O que é fácil, ele não o considerava. Não é? E as pessoas normalmente gostam mais das crónicas do que da obra, porque acham a obra complexa e essas são as crónicas muito fáceis. Eu acho que as crónicas são muito importantes como justamente salto para a dimensão mais romanesca. Em primeiro lugar, porque numa concentração, digamos, espacial muito reduzida, nós temos uma espécie de arqueologia dos próprios romances. Estão lá as técnicas todas. Aliás, algumas crónicas estão na origem de romances e levam títulos parecidos com, ou muito próximos dos próprios romances. Portanto, também ajudam, tal como eu dizia das cartas da guerra, também ajudam, são uma espécie de propedêutica à própria ficção romanesca do escritor. E tenho para mim que muitas crónicas tidas como autobiográficas têm mais ficção do que outras marcadamente ficcionais que, sob o manto da ficção, revelam muito da própria Lobo Antunes e muito da sua vivência familiar e doméstica. E, sobretudo, não são crónicas.
Nós dizemos crónicas, então a gente diz crónicas, porque aparecia. Mas o que é uma crónica? Uma crónica é um texto que é publicado normalmente num órgão de comunicação social, periodicamente, até aí bate tudo certo, o critério bate certo, mas normalmente são textos regidos por determinadas regras, determinados códigos, nomeadamente uma certa interpelação ao leitor, tratam assuntos, pelo menos que têm a ver com o cotidiano daquela semana ou daquele dia, pelo menos da atualidade. Há todo um conjunto de regras que preside à própria discursividade da crónica. As crónicas de Lobo Antunes são contos, short stories, não é? São ficções de tamanho mais pequeno e normalmente imbuídas, e essas são muito interessantes, de considerações metatextuais e metaficcionais, não é? E onde às vezes se compraz fazer exercícios do género, o que é que eu vou escrever, o que é que eu vou, esta crónica não me sai, estou ali a ver ao espelho, o escritor, ele está ali, ele hesita, pousa a caneta, não consigo escrever esta crónica. E a crónica está escrita na impossibilidade, de condição da possibilidade da própria crónica em si mesmo. Portanto, não consigo escrever a crónica, mas isso é que é a crónica em si mesmo. Portanto, são exercícios literários que ele desvalorizava, que não chegam naturalmente ao merecimento literário dos romances, seria populista se dissesse isso, mas que têm esse condão, que têm esse benefício, que é ajudam-nos a perceber a própria arquitetura das obras romanescas. Isso é uma espécie também de laboratório ficcional no qual o escritor, por vezes, antecipa romance e ensaia possibilidades de romances. Para além de serem extremamente tocantes, extremamente sensíveis. O título, aliás, quando escrever é ouvir com força, é muito lobantuniano, é retirado de uma crónica, o passado é um país estrangeiro, é assim o título da crónica, e são muito belíssimas, e muitas delas são extremamente tocantes, e sobretudo trouxeram uma enorme popularidade ao próprio escritor. O Lobo Antunes, eu acho que não é muito lido, do ponto de vista, enfim, da sua literatura mais pesada, atualmente em Portugal. É mais lido no estrangeiro, é traduzido a tudo quanto é língua, menos, acho que não é publicado na Coreia do Norte, e creio que também não é em Cuba, mas é publicado em tudo quanto é língua. Lembro-me uma vez, estive numa homenagem que lhe fizeram na França, ainda era na Avenue Foch, na Fundação Gulbenkian, um palacete belíssimo. Estavam lá, não estou a exagerar, não quero exagerar, perto de 200 jornalistas. Estavam todos os jornalistas dos órgãos de comunicação franceses e alemães, etc. A sala não tinha espaço suficiente, estavam sentados no chão. Eu e outras pessoas falámos, depois o Lobo Antunes foi falar, e recordo quando sentei ao lado de um jornalista, já não me recordo se era do Libération ou de que jornal era, falei um bocadinho com ele e dizia: estou aqui, eu gosto muito do Lobo Antunes, mas eu, enfim, não sou especialista, eu só li a obra dele publicada em francês. A obra dele está toda publicada em língua francesa, até leu quase tudo. E aquele jornalista tinha lido o Lobo Antunes todo e achava que não era especialista, estava ali uma espécie de devoção, não é? Como Lobo Antunes, uma espécie de guru, o que diz muito do prestígio de Lobo Antunes. É muito lido, muito conhecido, muito reverenciado na Alemanha, é muito lido, muito reverenciado, muito conhecido na Roménia, na Noruega e por aí fora. É um dos grandes gigantes que a nossa literatura tem. Eu acho que cada século tem uma ou duas vozes, não tem mais, não é? Uma ou duas vozes que se destacam poderosamente. Lobo Antunes, seguramente, a meu ver, é daqueles que vai ficar, não é? Não vai ficar através do aparelho escolar, porque é um autor que exige uma grande maturidade, que exige um grande empenho na leitura. Preciso digerir Lobo Antunes, eu dizia, leiam-no progressivamente, livro para livro, cronologicamente, mas também dou o conselho, não leiam sempre, senão ainda tenho o risco de entrar em depressão. Leiam depois, vamos buscar outros autores mais divertidos, depois regressem ao Lobo Antunes. Mas a sensação que eu tenho é que quando eu leio uma obra de Lobo Antunes, lentamente, com um lápis, leio, releio, e quando vou para outro escritor, todos os outros escritores, é injusto o que eu vou dizer naturalmente, mas parecem-me muito fáceis, parecem-me escandalosamente fáceis. É como se eu saísse de um patamar de exigência e depois regressasse a um patamar, enfim, que de certa forma é decepcionante. Mesmo escritores consagrados. O que diz bem da qualidade e da força expressiva de Lobo Antunes, que em cada romance concentrava inovação. Ele reescreveu a linguagem literária. Porquê? Porque a ascendência literária do escritor não é a ascendência literária que, em geral, os autores portugueses costumam ter, que são os nossos clássicos da literatura portuguesa. Lobo Antunes ia sobretudo por autores, e até autores menores, como Antoine Blondin, um jornalista desportivo francês, mas que escrevia também romances, estava sempre alcoólico, escrevia romances sempre em estado de embriaguez, mas escrevia romances belíssimos. Lobo Antunes é uma espécie de
Faulkner português. No início, as primeiras obras, ele era uma espécie de Faulkner português, e todos os grandes autores que o marcaram eram autores internacionais, sobretudo franceses e norte-americanos, e autores de grande dimensão, e muitas vezes contrapostos, como é o caso do Proust, como é o caso do Céline. E naturalmente que isso modelou e metabolizou uma poética muito própria e muito singular na sua irredutibilidade. Abríamos, se calhar, agora um espaço para perguntas e dialogávamos um bocadinho, que essa é a parte naturalmente mais interessante, até para mim. Obrigado pela vossa atenção. Obrigada. De facto, não é bem uma pergunta, aliás, como eu não sou de literatura, mas quando li o António Lobo Antunes, na altura, achei fácil neste sentido, eu vou dizer. Quando li, dava-me a sensação que aquilo era resposta a um questionamento socrático que, de facto, o próprio médico faz ao doente, portanto, dentro da psiquiatria. E quando lia, quer dizer, a pessoa mergulha mais em si própria, portanto, uma análise intrapessoal, mas depois li as duas primeiras obras, quando apareceu, e depois deixei, porque achava que ia mergulhar, de facto, num mundo, num abismo que eu própria não queria. E, de certa forma, eu via-o como autor, mas via sempre mais o lado dele da psiquiatria. E não sei se isso é verdade ou não é? Portanto, é isto, Sérgio. Obrigada. Eu orientei há uns anos atrás uma tese que tinha a ver com isso, tinha a ver com a depressão e com a psiquiatria na ficção labantoniana, na altura, um jovem investigador, hoje é professor na Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia, que é o professor André Correia de Sá, e que mostrou realmente isso, que a obra do Lobo Antunes está toda ela marcada também pelo exercício da medicina. Porquê é que ele escolheu a psiquiatria? Bom, ele não tinha, penso eu, propriamente vocação para ser médico, no sentido de que a vocação dele, toda ela, era orientada para a escrita desde muito jovem, para a escrita. Escolhi a psiquiatria porque a psiquiatria, de certa forma, é aquela área da medicina que mais lida com a mente humana, com as questões e com as problemáticas do consciente e do inconsciente, que marcadamente estão presentes na sua obra. Portanto, tocou um ponto aí fundamental, muito melhor do que eu seria capaz de dizer, que é ler muito o Lobo Antunes, é descer, e depois uma pessoa tem de sair, porque senão desce demasiado e encontra coisas que não quer. Que é aquilo que eu costumo dizer normalmente, o Lobo Antunes vai ao arrepio do que é comum dizer-se. O que é comum dizer-se neste nosso imaginário muito pós-moderno, que é feche os olhos, respire fundo e deixe até ao interior de si mesmo, conecte-se consigo mesmo, com o seu eu próprio, com a sua singularidade, seja feliz, respire, recupere o seu equilíbrio, não se deixe alienar pelo mundo, etc. Eu acho justamente o contrário, que é, se descer muito ao interior, vamos descobrir aquilo que não queremos. É melhor sairmos deste lado muito narcísico nosso e vemos um modelo muito bom, alguém que faz coisas muito boas, e tentarmos imitar o que há de bom na vida através de outras pessoas modelares ou de grandes escritores e por aí fora, para não ficarmos presos, digamos, a um ego muito profundo que nos pode mostrar coisas que nós nem sabíamos que tínhamos. Obrigado pela sua pergunta. Boa tarde. Antes de mais nada, gostava de lhe dar os parabéns pela excelente apresentação. Depois, gostava de lhe pôr uma questão. Eu conheço pouco Lobo Antunes. Quer dizer, conheço os livros, tenho os livros, mas tenho alguma dificuldade em ler, porque sou super distraída e à noite é que eu leio bem, mas tenho que apagar a luz. Não posso ficar a ler toda a noite. E como tal, eu leio, eu tenho mais ideia das crónicas. A minha ligação tem muito mais a ver com as crónicas. Mas interessa-me António Lobo Antunes. Mas surpreende-me que haja um dicionário da obra de Lobo Antunes. Porquê? Porque há dicionários de língua portuguesa, há dicionário, mas não sei se há um dicionário sobre Camões. Pronto, sou eu que sou ignorante. Nem sei se há um dicionário sobre Saramago. O que eu
o que eu quero saber, não é que isso tenha muita importância, tem a importância que tem, é o que é que faz alguém fazer um dicionário acerca da obra de um sujeito que até tem muito nível literário, que ambiciona desde o primeiro momento ser o Nobel da Literatura. É essa ambição, é essa espera que leva alguém, e presumo que apoiado por um Estado, a fazer esse trabalho. É esta a minha questão. Antes de responder diretamente a essa questão, falou do escuro, de ler o António Bantu das Contas. Sabe qual é a última frase, já que falei do livro de Ontem Não Te Vi em Babilónia? A última frase é esta: as minhas obras são feitas para serem lidas no escuro. Ponto. Portanto, bom, a questão do dicionário. A questão do dicionário tem diretamente a ver comigo. Eu fiz parte desse dicionário de uma equipa e foi, de certa forma, a minha introdução forçada à ficção lobantoniana, que começou no dia 27 de fevereiro de 2026, creio que às 13h10, 13h15, que esta precisão. No dia anterior tinha defendido tese de doutoramento sobre Camilo. E um dos elementos do júri era a professora Maria Alzira Seixas, que no final me disse: amanhã um menino, não sei porque a chamava um menino, era jovem, encontre-se comigo na pousada em Bouro, em Amares, no norte de Portugal, uma pousada lindíssima. Não, ela nem me disse onde era. Ela disse: eu envio-lhe por mensagens a localização. Eu saía de casa, sabia muito bem, mandava-me uma mensagem: então, para onde é que vou, professor? Ela dizia: siga a rua tal, siga não sei o quê. E eu lá andava sem saber por onde. A seguir, parecia um filme assim de espionagem, uma coisa um bocado até ridícula. Bom, mas lá cheguei. E ela falou-me desse projeto que já estava em andamento, de fazer um dicionário sobre Loban Tunes, o que a partir é uma má ideia, por uma razão muito simples. Podem-se fazer dicionários sobre os autores, mas a partir do momento que os autores morrem e deixaram a obra completa, fazer um dicionário e a obra ainda a ser produzida, o dicionário fatalmente é incompleto. Mas ela tinha essa vontade de fazer um dicionário decalcado um bocadinho do modelo de um dicionário existente sobre o Proust. Então convidou-me para almoçámos e falou-me desse projeto. Convidou-me, mas era mais uma ordem para participar, com um argumento absolutamente irrecusável. Eu acho que fui a primeira pessoa a ser contratado para fazer um trabalho académico em função da questão do género. Porque dizia ela: somos 3 mulheres, precisamos de um homem. Senão ainda dizem, e ainda por cima chamamos todos, o nosso nome é todo Maria. Maria Alzira Seixas, Maria, não sei o que. Então nós precisamos de um homem, que não seja a Maria. E então, eu lhe dizia: mas eu nunca li o António Loban Tunes, ou conheço, folhei, está na altura. E então, tive um período mais ou menos de 3, 4 meses para ler não toda a obra, mas para ler parte significativa da obra 3, 4 vezes cada livro. Não é? Então foi mesmo forçado. E depois foi trabalhar durante 2 anos no dicionário. Custou-me mais, devo dizer, trabalhar para o dicionário, muito mais do que fazer tese de doutoramento de quase 1900 e tal páginas sobre Camilo Castelo Branco. Mas custou-me mesmo muito mais. Depois também fiz a montagem do próprio dicionário. Bom, mas essa foi a minha aprendizagem. O que é que se fez no dicionário? O dicionário, há vários dicionários. Há dicionários das personagens, pelo professor Carlos Reis em Coimbra. A partir de um dicionário não é algo muito útil. Eu concordo consigo plenamente, porque há a obra. A pessoa pode ir a um dicionário, ver uma definição, mas é uma definição. Mas este dicionário, a meu ver, tem uma vantagem. Bom, primeiro tem uma dimensão pedagógica muito grande, porque permite-nos orientarmos na obra. Numa obra que é vasta, numa obra que é complexa. Tem uma descrição das personagens, tem uma descrição dos lugares, mas a parte para mim mais interessante são os tópicos. Com o dicionário nós descobrimos coisas que nós nem sonhávamos que a obra tinha. O olhar na ficção lobantoniana. Então vamos reler os livros, vemos que o olhar é fundamental. A ideia da morte, nós tínhamos reuniões mensais, reuniões toda a tarde, era das 2 até às 6 da tarde, só para descobrir temas novos para o dicionário, para pensar, e desse brainstorming surgiam coisas que não tinham sentido absolutamente nenhum, mas depois surgiam realmente tópicos, motivos e assuntos que nunca nos tinham passado pela cabeça, e descobrimos realmente a pertinência de certas coisas, e ficámos realmente com a imagem muito mais aprofundada da própria ficção do escritor. Necessariamente foi forçoso terminar o dicionário, tem 2 volumes, cada um com as suas 800 ou 900 páginas, editado pela Imprensa Nacional de Casa da Moeda, e no primeiro ano vendeu a quantia exorbitante de 13 exemplares. Depois nunca mais acompanhei as vendas do dicionário. Mas é preciso dizer que o dicionário também vinha sempre empacotado, tá? As pessoas não podiam folheá-lo na livraria, que é um bocado chato, só gostam de comprar. E era caríssimo, e presumo que ainda será caríssimo.
mas foi a minha introdução à ficção lobantuniana. Foi assim forçada, mas foi aí, e de facto, devo prestar aqui a devida reverência à professora Maria Alzira Seixas, que era a pessoa de trato, muitas vezes difícil, mas esse trato difícil explica-se porque era uma daquelas professoras, como os havia antigamente, infelizmente, extremamente exigente e que não admitia falta de rigor. Isso era herético. Podíamos falhar por ignorância, podíamos falhar por incompetência, mas nunca podíamos falhar por falta de rigor. E ela era extremamente rigorosa e tem essa obra incontornável de referência que são os romances lobantunos, que ela escreveu em 6 meses no hospital, foi operada ao coração, então teve de estar 6 meses no hospital, então escreveu obra de referência de António, sobre a ficção do António Lobo Antunes, os romances de António Lobo Antunes. Sabia, acompanhou, e depois muito, de uma forma um pouco desconcertante, para não dizer até mal levado, numa entrevista descobri que na França, um deles dizia, eles não perceberam nada da minha obra. Uma entrevista a dizer, bom, une boutade. Uma vez apresentei-o em Braga, estava preocupado porque fomos jantar, e era às 9h30, da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. Eu creio que ele chegou por volta das 9h15, 9h20, pensei, bom, já não vamos começar a horas. Depois eu tenho a mania, se o público está lá, eu tenho de estar 10 minutos, 15 minutos antes. Bom, naturalmente eu não jantei e fui. Inventei uma história qualquer, dizer o escritor está a dizer, não é culpa dele, está lá. E a sessão começou tardíssimo, e um certo momento estava a correr muito bem a sessão, e fazia-lhe perguntas, sinceramente ele decidiu que não queria responder às perguntas, então disse, o Sérgio responde por mim. Então fui eu que tive de responder pela sessão. Acabou por correr bem, e eu acho que ele tinha uma capacidade, ele era um sedutor absolutamente notável, e ele era capaz de, dentro de uma certa seriedade, dentro de uma certa fleuma, que o conhecemos, por audiência a rir, como por audiência à beira das lágrimas, de uma sensibilidade tocante. Ele tinha realmente essa capacidade de pensar a alma humana e de transmitir emoções profundas. Tinha realmente esse dom e correu muito bem na sessão, apesar de eu pensar, aflito, o público ia ficar furioso por causa do atraso, etc. Mas não, claro, prolongou-se até perto das 2 da manhã, mas correu muitíssimo bem. Depois uma fila enorme para os autógrafos. Correu muito bem. Não é provavelmente uma pergunta, mas gostava só de traduzir aquilo que foi também uma experiência pessoal sobre o conhecimento e a leitura do Lobo Antunes, que talvez suceda com as pessoas e que foi, pronto, como jovem vivendo em Portugal, também li todos o de Judas, todos aqueles livros iniciais que foram realmente o grande chamariz para o conhecimento do Lobo Antunes, e pronto, e aquilo vai-se lendo, vai-se observando, até que cheguei ao Fado Alexandrino e a meio eu disse, este tipo, para não dizer este gajo, está-se a repetir e está a afundar-se num tema que não sai dali e que começa a porca que está moída e que não sai dali e que eu, pronto, vou deixar. Mas a coisa ficou, portanto, deixei a meio, mas a coisa ficou a moer, ficou a morder. E passado uns 2 ou 3 anos voltei a pegar no livro e adorei, e foi um fascínio pelo conhecimento da obra do Lobo Antunes, porque consegui ir ao fundo daquilo que muito bem referiu e que ele nos chamava sempre para ir ao fundo dos problemas, ao fundo da guerra colonial, ao fundo dos nossos medos, dos nossos temores, e consegui na altura, e pronto, para mim foi um fascínio. Talvez o Lobo Antunes seja hoje uma pessoa que afugente ainda muito o leitor, mas é preciso dar a oportunidade para que a obra entre na altura certa e consiga despertar-nos toda aquela emoção e todo aquele fascínio que ele consegue com mais nenhum terá conseguido, porventura, da sua geração e a tratar esta temática. Bom, isso era uma constatação, agora tenho a minha pergunta. Referiu inicialmente que há outros escritores portugueses que, de certa forma, estão a seguir o filão do Lobo Antunes.
quer falar sobre alguns deles, que quer despertar-nos a nossa curiosidade, porventura que não conhecemos, desses novos escritores que pegam neste filão? Não, há vários autores que imitam, de certa forma, a própria prosa de Lobantunes. Walter Ugumem é uma espécie de mistura entre o Saramago e o próprio Lobantunes. Escolheu. Há livros do Walter Ugumem que são muito, ia dizer decalcados, estou a ser injusto, mas inspirados ou escritos um tanto ou quanto sobre o signo de Saramago, mas também sobre o signo da sensibilidade lobantuniana, e há processos de escrita que nós reencontramos na geração mais nova, como o próprio Lobantunes também foi buscar, a meu ver, determinados expedientes literários a outros autores, ao Carlos de Oliveira, por exemplo, um autor, infelizmente, muito esquecido. Só regressando ao início, vou-lhe dar outro motivo para reler, apesar de ser talvez dos volumes mais espessos, Lobantunes, para reler uma segunda vez o Fado Alexandrino. Leia. Sim, mas lê uma vez. Então, vou-lhe dar um motivo para reler, para ser masoquista, voltar a ler uma segunda vez. Lê-lo a compasso com A Catedral, obra-prima, do Mário Vargas Llosa. Estou convencidíssimo que o Lobantunes leu A Catedral e que usou os mesmos expedientes, a mesma técnica narrativa, a mesma arquitetura, adaptando-a à sua temática e ao seu imaginário. E lendo a compasso uma e outra obra, vai ver como duas grandes obras dialogam de uma forma muito, muito íntima, para não dizer mesmo umbilical. Se bebe? Eu acho que quem gosta de literatura também gosta de vinho. Mas não sei. Porque não? Há uma diferença abismal entre os dois, que é esta. E que a referiu, indiretamente. O Lobantunes, nós temos sempre a sensação que ele está sempre a escrever o mesmo livro. Mesmo quando muda. E está. Por uma razão muito simples. Qual era o objetivo dele? Não o disse e digo agora. Era pôr a vida toda no interior das páginas de um livro. É fazer o livro perfeito, perfeccionismo. Então, cada vez está sempre a recomeçar, a aperfeiçoar e vai evoluindo de livro para livro, naturalmente, mas está sempre obsessivamente a tentar escrever o mesmo livro. Gonçalo Lemos Tavares está obsessivamente a tentar escrever um livro diferente do anterior, a tentar reinventar a literatura de uma forma original a cada novo livro. Se nós pegarmos a cada... Não há unidade entre os livros. Podiam ser livros escritos por escritores completamente diferentes. Não é? A meu ver, esta é a minha perspectiva de crítico. Nós em Portugal muitas vezes temos, enfim, infelizmente, espero que os jovens críticos não sejam assim, é raro o crítico que diz mal de algum autor. Os críticos dizem sempre bem. As recensões são sempre... É como se dizer mal, não é dizer mal, mas um bom crítico é aquele que sabe avaliar. Acho, mas isso, eventualmente defeito meu, acho que o Gonçalo M. Tavares às vezes tem derivas filosóficas que às vezes perturbam a própria condição estética dos livros. Às vezes, se não é mais filosofia e mais gozo da abstração mental do que propriamente aquilo enfim, que acaba a ficção, que é problematizar o real através de uma história, através de algo que nos leva e que nos agarra, através da transmissão de sensações. Não sei até que ponto é que às vezes não há muita ou excessiva abstração mental e muitas referências que o leitor comum, mesmo o leitor pericial, tem dificuldade em acompanhar. Bom, mas isso é o meu ponto de vista sobre a ficção e, porventura, até um tanto ou quanto injusto do Gonçalo M. Tavares, que é, para todos os efeitos, um grande escritor, sem dúvida absolutamente nenhuma. Professor, obrigado. Monsieur le jornalista, agora é que vai vir uma pergunta tremenda. Não, duas coisas muito simples. Conhecemos nós a personalidade do António Lobantunes. Como é que ele reagia, se o professor nos pode dizer, sempre que a Academia não lhe atribuía aquilo que ele sempre desejou? E, por outro lado, dada a sua... É um homem difícil, um escritor difícil. Como é que, hoje, com as novas tecnologias e as novas gerações, como é que se capta, se atrai as novas gerações para um escritor como o António Lobantunes? A primeira pergunta, eu creio que é fácil de responder. Penso que deveria reagir mal, presumo eu. Se ele queria muito o Nobel, eu acho que lhe devia ter sido atribuído a ele e não apenas ao Lobantunes, e acho que ele o merecia, seguramente.
Aproveito para dizer, se quiserem, depois quando chegarem em casa, vejam no YouTube a conversa fabulosa, quando nos dizem que o Lobo Antunes nas entrevistas é desconcertante num sentido. Escreve uma obra, está a lançar um romance que lhe exigiu tanto, um romance no qual trabalhou de uma forma obsessiva, onde meteu tanto, onde leu tanto, e depois os jornalistas fazem umas perguntas banais, para não dizer até muitas vezes idiotas, e sobretudo jornalistas que não leram o romance. O problema é esse. Para um autor que é tão exigente e que tem uma ética de trabalho tão profunda, claro que a reação dele às vezes não é a melhor, e isso é compreensível. Quanto à segunda pergunta, é a grande pergunta do momento, porque, como eu costumo dizer, nós vivemos numa era que é uma era de uma drástica mudança socio-civilizacional, que era do irrestrito triunfo tecnodigital, espécie de incessante vir tecnológico, era das métricas, da tecnologia, não existe passado, nem sequer existe futuro, são atualizações constantes, um domínio que é o domínio da hiperespecialização. Hoje li, estou a exagerar, li até certo ponto porque era tão deprimente para mim e abandonei a leitura, um estudo que saiu num jornal norte-americano que dizia que nas universidades americanas, a maior parte das quais são excelentes, são universidades de topo, 70% dos alunos em letras não conseguem ler um romance, já não têm capacidade de concentração. Dizem-me amigos meus, professores em escolas de cinema, que o mesmo sucede a estudantes de cinema que querem ser realizadores, mas já não conseguem ver um filme. Já não conseguem. O telemóvel está lá e não conseguem, não têm essa capacidade. Ler exige pelo menos 3 coisas. Primeiro, tempo. A sensação que nós temos o tempo todo, à noite. Segunda coisa, silêncio. Que é aquilo que menos temos. As nossas sociedades são ruidosas, é preciso silêncio. E depois uma sensibilidade para a linguagem, uma capacidade intuitiva para ver o que não está lá, para perceber, por exemplo, no Flaubert, lendo Madame Bovary, que Madame Bovary estava intoxicada pelas ficções passionais e uma fixação na própria ficção, teve um destino trágico, que de certa forma é uma alegoria da própria leitura, no sentido que a leitura e a literatura mostram-nos o que está para lá do visível. Ela havia muito mais, ela sonhava muito mais, como o Dom Quixote, o que estava lá. O marido era ao contrário. O marido, o problema dele, tinha um defeito de percepção, não percebia a mulher porque via a caneta e a caneta era a caneta, e não perguntava porque é que a caneta estava ali, porque é que a caneta era verde. Mas, curiosamente, esse mesmo marido, quando a mulher morre, vai lá e descobre as cartas, descobre que ela, afinal, o tinha traído sempre, tinha tido amantes, e faz uma coisa absolutamente extraordinária. Em vez de se aperceber e dizer, ai, é malvada, ai, vou viver a minha vida, agora, olha, vou casar com outra mulher, vou deixar esta tristeza. Fecha as cartas, não pensa mais no assunto e não acredita nas cartas. E nega a realidade. Ele faz, no fundo, o que o Dom Quixote fez perante a realidade, fruto das leituras das novelas de cavalaria que fazia, e fez aquilo que a mulher fez para se libertar daquela vida provinciana, daquela mediocridade semi-burguesa em que ela vivia, ela que estava na expectativa sempre de uma vida romântica, com bailes, com amantes, com luxo, e por aí fora. Portanto, a literatura faz-nos escapar à condição humana, faz-nos ver para além do real, faz-nos construir um duplo da realidade, sendo que muitas vezes esse duplo da realidade é muito mais real do que a própria realidade, não é? Eu creio que, não sei se referi isso quando falei do Camilo, se referi isso, e se me estou a repetir, peço desculpa, mas estava a falar da questão do mal. Nós podemos ler um relatório sobre uma tragédia, sobre um genocídio exaustivo, os dados, os gráficos, está ali, as mortes, vamos ali naquela linguagem técnica. No momento, vou ler um bocadinho de Lobo Antunes antes de meditar isto, amanhã acabo isto. Bom, e dormimos o sono do justo. Que o relatório é horroroso, diz-nos o que aconteceu. A informação, o real está ali. Mas depois podemos ter um duplo ficcional desse real, que é, vemos um filme sobre essa mesma tragédia, sobre esse genocídio, uma música tocante, com o rosto de uma criança, com imagens tremendas, mas tudo muito construído, muito montado, com uma montagem perfeita, e de repente as lágrimas começam, e aquilo emociona-nos muito mais, e aquilo não aconteceu. O que aconteceu é o que está ali no relatório, aquilo é verdade pura e dura, aquilo é uma segunda verdade, aquilo já é uma ficcionalização, aquilo pode até ser tendencioso, mas é aquilo que nos emociona, é aquilo que nos faz viver a realidade. Isso é a nossa condição humana. A tecnologia o que faz? A tecnologia simplifica. É fabulosa em determinados domínios. Na medicina é absolutamente fabulosa. No direito também é fabulosa. Bom,
Bom, mas naquilo que são as humanidades comporta riscos absolutamente evidentes. O embrutecimento, esta cabecinha aqui pode ser capaz de boas coisas, mas é por natureza muito preguiçosa. Muitas vezes quando nós para cá estamos a pensar sempre no mesmo assunto, que é, temos um padrão de comportamento porque aquilo dá-nos uma resposta imediata e não problematizamos e não questionamos, porque é muito mais fácil não o fazer, porque custa problematizar, é preciso ir a fundo das questões. O problema, por exemplo, da inteligência artificial na escrita não é a informação que ela nos dá estereotipada, não é o facto dela errar, não. O problema é nós imitamos a inteligência artificial na forma como comunicamos. Porque se nós pensarmos a realidade, se nós problematizarmos a realidade, estão aqui linguistas, e eu espero não dizer as neiras, se nós pensarmos a realidade a partir da forma como usamos a linguagem, quem tiver uma linguagem diminuta não tem instrumentos suficientes para pensar com mais profundidade, com mais fundura as questões do cotidiano e as questões mais vastas da sociedade, mais latamente falando. Então, o que é que nós começamos a reduzir a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de raciocinar, a nossa capacidade de deduzir. E isso leva-me outra vez à questão do mal da Hannah Arendt. Não falei e falo agora. Quando Hannah Arendt, a filósofa judia, chega a Jerusalém e vai acompanhar para um jornal norte-americano o julgamento daqueles dignitários nazis. Ela estava à espera, como toda a gente estava à espera, naquela altura, de ver figuras monstruosas, tipos completamente monstruosos, horrorosos, etc. E ver tipos normais. O Eichmann, nomeadamente, muito rigoroso naquilo que dizia, quase um pouco tímido, muito cioso, pensava, muito, e dizia, mas este podia ser o meu vizinho. Eu confiava neste homem de serviço na rua, como é que este foi contabilista da solução final e responsável por milhões de mortos? Ele nem sequer tem talento para ser mau, ele é um idiota perfeito. Ele era plano. E ela desenvolveu o conceito da banalidade do mal, o que é a banalidade do mal? Não é preciso ser uma mente muito sofisticada para fazer coisas horrorosas. Pelo contrário, basta ser alguém que não pense, alguém que se deixa colonizar, nomeadamente por uma ideologia, e as ideologias são narrativas, e as narrativas são ótimas. As soluções estão todas aqui e impedem-nos de pensar. Não é preciso, porque a solução já está aqui. E somos capazes de ir na corrente e de fazer coisas absolutamente inaceitáveis e inenarráveis. Portanto, o mal pode ser, sobretudo, a incapacidade de pensar e a mediocridade. E se nós vivemos numa era em que a tecnologia, que não pensa, mas que age por nós, as coisas podem ser perigosas. Quando nós falamos de inteligência artificial, desculpa, nós esquecemos de uma coisa essencial, que é o seguinte. Nós todos, sou eu, nós lidamos com o Copilot, com o ChatGPT, bom, essa inteligência. E dizemos, mas isso falha. Pedi para pôr os livros de António Lobantunes, pôr os livros de Saramago. Escrevemos falhaste. Peço desculpa, tal, realmente razão nada. Bom, sou mais esperto. Atenção, ela não falha. Não falha. Ela foi buscar a informação errada que nós colocamos na net. Isso é diferente. Ela não falha. Ela só vai buscar a nossa informação que nós todos os dias alimentamos. E nós estamos sempre a lançar coisas idiotas para a net. Pronto, ela não falha. Mas esse é o primeiro nível. Depois há outro nível que se paga. Paga-se uma quantia módica por mês. Normalmente as pessoas não usam a versão gratuita. Esse nível, segundo, são 4. O segundo é 1 milhão de vezes mais performativo que o primeiro. 1 milhão é por isso que se paga. Depois há o terceiro nível, que já é caro. 10 milhões de vezes mais performativo que o segundo. E há o quarto nível, que só é usado pelas grandes empresas, porque é caríssimo, 100 milhões de vezes mais capaz do que o terceiro nível. Isso é perfeito. Isso é absolutamente perfeito. Faz tudo. Nós não usamos. Nós só usamos aquilo que ninguém usa, que é o... Portanto, a inteligência artificial faz praticamente tudo. Isto é uma revolução como nunca aconteceu na história da humanidade, mas como nunca aconteceu. E que tem implicações absolutamente sérias na publicidade. Já não se contratam atores, evidentemente. Uma publicidade sobre isto, ao fim de 10 minutos o filme está feito. Não é? A maior parte das personagens que nós vemos nos filmes publicitários não existem, já não existem. Muito bonitinho para vender margarida, manteiga, isto, para o carro desportivo. Ele não existe de facto. Não é? Mas as fronteiras entre a ficção e a realidade também já não existem. Já nós não sabemos muito bem o que é realidade. O irreal às vezes é muito mais real do que aquilo que é, enfim, empírico. Era o psicanalista Jacques Lacan que dizia, com toda a razão do mundo, a realidade tem uma estrutura de ficção, não é? Portanto, o ficcional muitas vezes é muito mais verídico que o real.
Um exemplo muito concreto. O estudante que de noite, ou a pessoa que de noite no computador passa a vida a ser um predador, ou mandar mensagens estapafúrdias, para que e durante o dia a pessoa muito civilizada, etc. Pois é preso pela polícia e as pessoas dizem assim, ai, mas ele durante o dia era tão simpático e cumpriu. O que é que lhe aconteceu? Ele perdia a cabeça de noite. Quer dizer, de noite parecia assim, parecia o outro. O que é que lhe dava? Meu Deus, porque... Não, às tantas o raciocínio a fazer ao contrário. Às tantas, durante o dia ele era o ator social. De noite ele era realmente, sob o anonimato, aquilo que ele era. E durante o dia ele estava a representar, por questões óbvias. E então, já muda a perspectiva. Portanto, é tudo, nós vemos, no fundo, porquê é que nós criamos ficções? Basicamente é para fugir ao sem sentido da vida. Porquê? Porque se nós pensarmos se a vida não tem sentido, qual é o sentido da vida? É morte. É trágico. Então, pelo menos vamos arranjar uma narrativa, pode ser religiosa, pode ser política, pode ser... Bom, que dê algum sentido, alguma satisfação, que nos faça pensar que nós chegamos aqui, vamos partir e que nada disto valeu a pena. Os escritores são fabulosos para nos dar sentido à vida. Mas eu acho que já não respondi à sua pergunta. Perdi-me, não foi? Peço desculpa. Espero ter mais ou menos respondido. Mas obrigado pelas suas duas perguntas. É mais barato. Mais barato do que o dicionário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.